É importante reconhecer e encerrar relacionamentos destrutivos, tóxicos e infelizes a tempo, antes que a situação saia do controle. Isso deve ser feito com o máximo de cautela. A reação de uma pessoa propensa à manipulação e à supressão da vontade pode ser absolutamente imprevisível. A opinião comum de que apenas pessoas fracas e inseguras se tornam vítimas desse tipo de relacionamento está equivocada. Na maioria das vezes, elas se tornam assim somente após um longo período de pressão moral e exaustão psicológica. Ninguém está imune à agressão e perseguição por parte do parceiro. No outono de 2023, toda a Itália foi abalada pela história da estudante de 22 anos, Giulia Cecchettin, uma história marcada por sua crueldade, falta de sentido e desfecho trágico. Giulia demorou muito para tomar a decisão de terminar o relacionamento com o namorado, temendo que ele pudesse se machucar. No entanto, tudo aconteceu de forma diferente. Giulia Cecchettin nasceu em 5 de maio de 2001, na cidade italiana de Vigonovo, província de Pádua. Ela era a segunda filha de Gino Cecchettin e Monica Camerotto. Giulia tinha uma irmã mais velha, Helena, e um irmão mais novo, Davide. Apesar das personalidades diferentes, Helena era ativa, impulsiva e independente. Já Giulia, ao contrário, era calma, modesta e obediente. Desde a infância, as irmãs tinham uma relação muito calorosa e de grande confiança. O pai de Giulia trabalhava como engenheiro em uma empresa local. A mãe ocupava um cargo na administração municipal. A família pertencia à classe média, morava em uma casa espaçosa e possuía vários carros. Os pais cuidavam dos filhos, procuravam garantir um futuro digno para eles e investiam em sua educação e desenvolvimento. Durante os estudos na universidade, Giulia conheceu um colega de idade, Filippo Turretto. Ele nasceu no mesmo ano de 2001, com apenas alguns meses de diferença, e cresceu na cidade de Taurelia, também localizada na província de Pádua. Filippo era filho único de Nicola e Elisabetta Turretto. Ele era cercado de cuidado e atenção. Os jovens estudavam na mesma faculdade e rapidamente se aproximaram. Atividades em comum, amizade e ajuda mútua tornaram-se a base do relacionamento deles. Quando Filippo teve dificuldades nos estudos, Giulia o ajudou a se preparar para os exames. Logo depois disso, ele a convidou para um encontro. Assim começaram o relacionamento romântico deles. O romance se desenvolveu rapidamente. Em janeiro de 2022, eles se tornaram um casal, e para Giulia, esses foram os primeiros sentimentos sérios. Ela estava completamente encantada por Filippo, confiava nele e parecia realmente feliz. Durante os primeiros meses, eles praticamente não se separavam, estavam sempre juntos e despertavam sincera admiração das pessoas ao redor como um casal harmonioso. Apenas 2 meses após o início do relacionamento, Filippo convidou Giulia para sua casa e a apresentou aos pais, dizendo que ela era sua noiva. Algum tempo depois, ela fez o mesmo, levou-o para a casa da família e o apresentou à sua família. O relacionamento deles parecia sério e estável, e ninguém naquela época poderia imaginar como tudo acabaria. Os amigos próximos de Giulia e Filippo tinham certeza de que, ao final da universidade, o casal oficializaria a relação. No entanto, aconteceu um evento difícil na família Cecchettin. A mãe de Giulia, Monica, foi diagnosticada com uma doença oncológica em estágio avançado. A doença progredia rapidamente e todas as tentativas de tratamento não traziam resultados. Os médicos constataram que já não existiam métodos eficazes de ajuda. Os 6 meses que se seguiram a esse diagnóstico foram uma verdadeira provação para toda a família. Nesse período, Filippo procurou estar ao lado de Giulia, apoiando-a moralmente e ajudando a cuidar da mãe doente. Giulia valorizava muito o envolvimento dele, sentia por ele um profundo apego e gratidão. Apesar de participar de um tratamento experimental, em outubro de 2022, Monica faleceu. Ela tinha apenas 51 anos. A perda da mãe foi um forte golpe emocional para toda a família. O pai de Giulia, Gino, sofreu muito com a morte da esposa e estava em um estado de profunda depressão. O apoio dos filhos era o único fator que o impedia de ter um colapso emocional completo. No entanto, apesar de tudo o que Filippo fez durante o período difícil, o relacionamento entre ele e Giulia começou a piorar gradualmente. Eles continuavam juntos como um casal, mas Giulia pensava cada vez mais em terminar esse relacionamento.
O que mais a preocupava era como comunicar essa decisão a Filippo sem provocar uma reação agressiva da parte dele. Ela compartilhava seus pensamentos apenas com 2 amigas próximas em quem confiava plenamente. Para elas, a notícia sobre a separação planejada foi uma surpresa. Para os outros, Julia e Filippo pareciam um casal perfeito, sem indícios de qualquer conflito. No entanto, Julia deixou claro que não podia continuar o relacionamento do jeito que estava e que a separação era apenas uma questão de tempo. Os motivos dessa decisão só se tornaram conhecidos após a tragédia. Naquela época, Julia já se preparava para defender sua tese, mas estava plenamente consciente de que não queria ligar sua vida à medicina, uma profissão escolhida sob pressão dos pais. Sem o conhecimento do pai, ela se inscreveu na Escola Internacional de Quadrinhos na cidade de Reggio di Lamezia. Quando finalmente contou ao pai sobre sua decisão, ela fez questão de ressaltar que pretendia concluir os estudos na universidade e obter o diploma, como a família desejava. Mas depois, segundo ela, pretendia continuar os estudos em outra área, tornar-se ilustradora. Gino reagiu a isso com tranquilidade. Após a morte da esposa, ele repensou muitas coisas e disse à filha que ela tinha o direito de escolher seu próprio caminho e fazer aquilo que realmente lhe trouxesse satisfação. No entanto, a conversa com Filippo acabou sendo muito mais difícil. Isso aconteceu em agosto de 2023. Naquela época, o casal já namorava há mais de 1 ano e meio. Julia demorou para encontrar as palavras certas, mas quando finalmente falou, Filippo, ao que lhe pareceu, reagiu com compreensão. Ele mesmo sugeriu que mantivessem uma relação de amizade, considerando que continuavam estudando juntos e, inevitavelmente, se encontravam na universidade. Apenas 1 semana após essa conversa, Filippo tentou reatar o relacionamento. Ele convidou Julia para um restaurante onde costumavam ir juntos e começou a persuadi-la a voltar, apelando para as lembranças e momentos compartilhados. Julia recusou. Ela deixou claro que não queria voltar ao passado nem repetir os mesmos erros. A conversa foi tranquila, mas depois dela surgiu uma tensão entre eles. A partir desse momento, o comportamento de Filippo mudou drasticamente. Ele passou a ligar e mandar mensagens para Julia todos os dias. No início, pedia para se encontrarem, declarava seu amor, tentava convencê-la de que poderiam recomeçar. Mas logo o tom das mensagens começou a mudar. Elementos de chantagem começaram a aparecer. Ele começou a ameaçar que faria mal a si mesmo se ela rompesse definitivamente o contato com ele. Ele conhecia bem as fraquezas dela e deliberadamente pressionava seu sentimento de culpa e compaixão. Sob essa pressão, Julia cedeu. Ela sabia da instabilidade emocional dele e temia seriamente que o rapaz fosse capaz de atos autodestrutivos. Na prática, eles voltaram a se comunicar, mas o relacionamento já era completamente diferente. Foi uma reconciliação forçada, na qual a garota não se sentia livre. Ela esperava que tudo terminasse em breve. Enquanto isso, as mensagens de Filippo tornavam-se cada vez mais preocupantes. Em uma delas, ele escreveu diretamente que ou eles ficariam juntos ou tudo terminaria para ambos. Foi uma ameaça direta. Mas Julia não procurou a polícia e não contou o que aconteceu a ninguém, exceto a uma amiga. Assim continuou por quase 2 meses. Em novembro de 2023, Julia tomou a decisão final de encerrar essa comunicação. A defesa de sua tese estava marcada para 16 de novembro e já em dezembro ela deveria começar a estudar em uma nova escola. Ela não tinha mais tempo para conflitos nem para esclarecer relações. Após o rompimento definitivo, Toretto continuou escrevendo para Julia. Ela respondia cada vez menos, alegando estar ocupada. Foi então que ele começou a persegui-la. Ele a observava, estudava seus movimentos e logo descobriu que a garota havia começado a se comunicar com um novo conhecido chamado Eric. Para quem via de fora, parecia o início de um relacionamento romântico. Isso foi a gota d'água para Filippo. Ele não conseguia aceitar a ideia de que Julia pudesse estar com outra pessoa. Em sua mente, começou a se formar um plano perigoso que em breve ele colocaria em prática. No sábado, 11 de novembro de 2023, Julia Cecchettin dedicou quase o dia inteiro ao trabalho em seu projeto de graduação. Por volta das 17 horas, ela enviou o material pronto para seu orientador por e-mail. 1 hora antes disso, seu ex-namorado Filippo Turetta entrou em contato com ela. Ele sugeriu que fossem juntos a uma loja para escolher um par de sapatos para a cerimônia de formatura. É importante notar que, 1 semana antes disso, Filippo não demonstrou nenhuma atividade, não ligou, não escreveu e não apareceu por perto.
Julia achou que ele havia aceitado o término e não iria mais incomodá-la. Ela reagiu calmamente ao convite para se encontrarem e concordou de forma amigável em ajudar. Combinaram que ele passaria para buscá-la às 18h30. Julia avisou ao pai que voltaria não mais tarde do que meia-noite. Ao se despedir, ela o abraçou. Naquela noite, Gino Cecchettin viu sua filha viva pela última vez. No horário combinado, o carro de Filippo chegou à casa. Julia sentou-se no banco dianteiro do passageiro e eles seguiram em direção ao shopping. Lá, foram vistos juntos nas lojas. Eles realmente compraram sapatos e, por volta das 9 da noite, foram comer algo na praça de alimentação. Por volta das 22h30, as câmeras de vigilância registraram o momento em que eles voltavam para o carro. O comportamento de ambos parecia calmo. Eles conversavam sem qualquer tensão. Já a caminho de casa, Julia trocava mensagens com a irmã mais velha, discutindo assuntos do dia a dia. Mas às 22h45, suas mensagens pararam. O telefone foi desligado. Não houve resposta às novas mensagens. Quando Julia não voltou para casa no horário combinado, os familiares decidiram esperar um pouco. Mas já por volta da 1 da manhã, ficou claro que algo sério havia acontecido. A jovem nunca passava a noite fora de casa sem avisar. As tentativas de ligar para ela não tiveram sucesso. O telefone estava fora de área. Também não foi possível entrar em contato com Filippo. O pai e a irmã mais velha de Julia procuraram a polícia para registrar o desaparecimento. O irmão mais novo ficou em casa caso a irmã voltasse. Apesar da tênue esperança de que o telefone da jovem tivesse apenas descarregado ou que tivesse ocorrido um atraso imprevisto, todos entendiam que a situação estava fugindo do normal. A reação da polícia foi formal. Os agentes da lei não tinham pressa em tomar providências. Segundo eles, uma pessoa maior de idade tem o direito de dispor do seu tempo como quiser. Além disso, haviam-se passado apenas algumas horas desde o desaparecimento. E de acordo com os protocolos existentes, a busca por um adulto só começa após 24 horas. Enquanto isso, cerca de 4 horas antes da visita da família à delegacia, a polícia já havia recebido um sinal de alerta. Naquele momento, esse episódio não foi relacionado ao desaparecimento de Julia, mas depois ficou claro que havia uma ligação direta entre esses acontecimentos. Na noite de 11 de novembro, por volta das 23 horas, um homem ligou para a polícia com o nome de Marco Musmei. Ele relatou que testemunhou um incidente violento no pátio de sua casa. Segundo ele saiu para a sacada para fumar e ouviu gritos vindos do estacionamento mais próximo, que ficava em frente à sua casa. Marco viu uma menina assustada sair correndo de um carro estacionado, pedindo ajuda. Um homem correu atrás dela, alcançou-a, desferiu vários golpes e a arrastou à força de volta para o carro, colocando-a no banco de trás. Depois disso, o carro saiu em alta velocidade. Marco não conseguiu ver a placa do carro por causa da escuridão e da distância, mas se lembrou de que era um carro escuro, parecido com um Fiat Punto. Ele imediatamente comunicou o ocorrido à polícia. No entanto, seu relato não provocou uma reação séria. Os policiais decidiram que as informações apresentadas eram insuficientes e não enviaram uma viatura ao local. Então Marco decidiu ir pessoalmente à delegacia. Na delegacia, ele encontrou Gino Cecchettin, o pai da desaparecida Julia. Durante a conversa, descobriram que moram perto um do outro. As casas ficam literalmente a 50 metros de distância. A cena que Marco descreveu aconteceu justamente em frente à sua casa, no estacionamento do outro lado da rua. Pela descrição da testemunha, ficou claro que poderia se tratar do carro de Filippo Turetta. Foi ele quem, naquela noite, buscou Julia em seu Fiat Punto preto, com o qual os dois foram juntos ao shopping. Os policiais conseguiram entrar em contato com os pais de Filippo, Elisabetta e Nicola. Eles também não conseguiam encontrar o filho e ligavam para seus conhecidos tentando descobrir onde ele estava. No entanto, não conseguiram fornecer nenhuma informação útil. Após receber a informação da testemunha, a polícia foi imediatamente até aquele estacionamento onde muito provavelmente ocorreu o ataque. No entanto, as esperanças de encontrar gravações das câmeras de segurança não se concretizaram. Não havia equipamentos desse tipo nesse local. Os investigadores podiam contar apenas com o depoimento da testemunha e com as evidências encontradas no local do incidente. No asfalto, foi encontrada uma faca grande com a lâmina danificada. Ela estava quebrada quase junto ao cabo. Também havia várias manchas de cor marrom no chão. A quantidade de sangue era pequena, o que levava a supor que a vítima havia sofrido ferimentos, mas talvez ainda estivesse viva.
A perícia determinou que as impressões digitais no cabo pertenciam a Filippo Toretto e o sangue era de Giulia Cecchettin. Pelo tipo de quebra da faca e pelas marcas na superfície, foi possível concluir que no momento do golpe, a lâmina não atingiu o corpo, mas sim o asfalto, o que causou a sua quebra. Isso confirmava a suposição de uma tentativa mal-sucedida de desferir o golpe. A investigação ainda mantinha a esperança de que a garota pudesse ser encontrada com vida. Ambos os telefones de Giulia e Filippo estavam fora de área. Os últimos sinais dos aparelhos foram registrados no mesmo estacionamento onde ocorreu o incidente. Nessas circunstâncias, foi aberto um processo criminal, sob suspeita de ataque e sequestro. O principal acusado do caso foi Filippo Toretto. Seus pais se recusavam a acreditar que o filho pudesse fazer mal à garota com quem esteve em um relacionamento por tanto tempo. O próximo passo foi reconstruir a rota do carro do suspeito com base nas gravações das câmeras de trânsito. Esse processo levou algum tempo, pois inicialmente a direção em que ele se deslocava era desconhecida. Foi constatado que durante a noite o carro seguiu em direção ao lago na província de Pordenone. No dia seguinte, ele foi registrado em diferentes regiões. No dia 12 de novembro, um dos postos de combustível na fronteira com a Áustria registrou um pagamento. O jovem pagou com uma nota de 20 euros, na qual eram visíveis manchas que lembravam vestígios de sangue seco. Mais tarde, foi estabelecido que essa pessoa era Filippo Toretto. No dia 18 de novembro, na região do Lago Barsis, em um barranco próximo à margem, moradores locais encontraram um corpo. Ele estava escondido sob uma grande pedra e coberto com vários sacos plásticos pretos. Os peritos forenses identificaram que se tratava de Giulia Cecchettin. O exame revelou múltiplos sinais de violência, mais de 70 facadas, indícios de grave traumatismo crânioencefálico e marcas de amarração nos pulsos. Também foram encontrados no rosto vestígios de fita adesiva, que provavelmente foi usada para tapar a boca. A natureza das lesões indicava um crime extremamente cruel, premeditado e com motivação pessoal. Filippo Toretto foi detido no dia 19 de novembro em território alemão, a quase 1000 quilômetros do local do crime. Ele foi extraditado para a Itália. Nesse momento, o caso já havia ganhado grande repercussão pública. No primeiro interrogatório, Filippo admitiu que foi ele quem atacou Giulia e lhe causou ferimentos fatais. Ao mesmo tempo, ele alegou que agiu em estado de forte emoção, supostamente sem ter consciência de suas ações e sem se lembrar de todos os detalhes do ocorrido. Segundo ele, eles passaram o dia juntos, passearam por um shopping center e depois voltaram para o bairro onde Giulia morava. Lá, ele lhe deu um brinquedo de presente e propôs reatar o relacionamento. Giulia, segundo afirma Filippo, recusou tanto o presente quanto a conversa e também começou, de acordo com ele, a gritar. Isso provocou nele um acesso de fúria. Filippo declarou que pegou uma faca e atingiu a garota no ombro, depois tentou desferir outro golpe, mas errou e a faca quebrou. Depois ele a colocou no carro, amarrou suas mãos, tapou sua boca com fita adesiva e foi embora. Naquele momento, ele não tinha um objetivo claro. Mais tarde, ao parar em uma zona industrial, ele supostamente teve outro surto de agressividade. Segundo ele, Giulia tentou sair do carro, e ele a alcançou com outra faca e desferiu vários golpes até que ela parasse de se mover. Quando os investigadores perguntaram quantos golpes exatamente ele havia desferido, Filippo respondeu, cerca de 5 ou 7. No entanto, a perícia médico-legal registrou mais de 70. Ferimentos por arma branca e cortes. Além disso, a versão de um crime espontâneo não condizia com o fato de que ele havia levado consigo previamente 2 facas, uma corda, fita adesiva e sacos plásticos. Esses dados indicavam o caráter premeditado e intencional do crime. Filippo Toretto afirmou nos interrogatórios que pretendia tirar a própria vida para se reunir com Giulia. Para confirmar suas palavras, ele mostrou cortes superficiais nos pulsos. No entanto, ele não teve coragem de levar o plano até o fim. Tirar a vida de outra pessoa acabou sendo mais fácil do que tirar a própria. Embora todas as provas apontassem para a culpa de Filippo, a defesa contratada por seus pais construiu a argumentação de que o crime foi cometido em estado de forte emoção. Os advogados alegaram instabilidade emocional do acusado e amnésia parcial. Do ponto de vista jurídico, isso poderia influenciar o desfecho do caso, até mesmo levando à reclassificação do crime e ao encaminhamento para tratamento compulsório em vez de prisão. Diante dessa situação, o pai de Giulia decidiu tornar públicas as anotações pessoais do diário da filha.
Ele as entregou à investigação e as publicou abertamente, para que a sociedade conhecesse as reais circunstâncias do relacionamento deles. Pelas anotações, ficava claro que Filippo não era apenas um jovem instável, mas exercia pressão sistemática sobre Giulia. Ele controlava suas ações, verificava suas conversas e páginas nas redes sociais, restringia o contato com amigos, insistia em submissão e impunha sua presença na vida dela. No início, a jovem via isso como uma demonstração de amor, mas com o tempo percebeu que estava em um relacionamento dependente e tóxico. Um dos episódios que mais a marcou foi uma briga na véspera do aniversário de sua irmã Helena. A comemoração estava planejada para um círculo familiar restrito, pois a família ainda estava lidando com a perda da mãe. No entanto, Filippo demonstrou insatisfação por não ter sido convidado. Ele afirmou que se considerava parte da família e tinha o direito de estar presente. Giulia interpretou a reação dele como uma tentativa de pressão e finalmente decidiu terminar o relacionamento. Foi justamente após essa briga que Giulia passou a ver seu relacionamento com Filippo de outra forma e decidiu se separar dele. Mas ele começou a atormentá-la com chantagens e ameaças de tirar a própria vida, caso ela o deixasse. A jovem sentia pena dele, mas sua bondade acabou levando a uma tragédia. O processo judicial contra o criminoso começou em setembro de 2024. Ele foi acusado de perseguição, sequestro, assassinato com especial crueldade, fuga e tentativa de ocultar vestígios do crime. Naquele momento, surgiram novas provas que demonstravam a premeditação das ações de Filippo. Descobriu-se que o rapaz começou a planejar o crime cerca de uma semana antes da tragédia e estudou cuidadosamente os subúrbios em busca de lugares onde pudesse atacar a garota e depois esconder o corpo. Isso ficou evidente pelas buscas que ele fez no histórico do navegador. Durante a busca em seu carro, encontraram um mapa de papel da região e, a princípio, não entenderam para que ele precisava daquilo. Mas mais tarde ficou claro que o rapaz não queria deixar rastros usando o GPS. Ele pensou em todos os detalhes, mas não decidiu o que faria depois do assassinato. Talvez Toretto realmente pretendesse tirar a própria vida, mas essa versão parecia pouco convincente. Não restavam dúvidas de que Filippo agiu de forma calculista e que o assassinato foi intencional. Nessa altura, ele já havia aceitado seu destino, parou de insistir no estado de afeto e não alegou distúrbio mental, confirmando que agiu de forma premeditada. Em 3 de dezembro de 2024, Toretto foi considerado culpado em todas as acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua e também obrigado a pagar mais de €500 mil à família da jovem assassinada como compensação moral. Em sua última declaração, Filippo afirmou que não contestaria a decisão do tribunal nem apresentaria recursos, pois considera a sentença que lhe foi dada justa.